Olá, queridos alunos. Hoje vamos tratar das especificidades da linguagem literária. Para iniciarmos, nós vamos retomar os elementos da comunicação e suas respectivas funções, de acordo com Roman Jakobson, e para o estudo das especificidades da linguagem. Para o linguista crítico Roman Jakobson, qualquer ato de comunicação verbal é composto de 6 fatores: o emissor, quem elabora a mensagem; o receptor, a quem a mensagem é dirigida; o código, o sistema linguístico ou comunicativo que organiza a mensagem, que é o texto verbal ou não verbal, o discurso, o conteúdo que está sendo dito; o contexto, o assunto que perpassa o ato comunicativo, o referente, a situação; o canal de comunicação, o meio pelo qual a mensagem é transmitida. E, além desses fatores, também temos o ruído, que pode ser um ruído físico ou psicológico. Esses fatores ou elementos da comunicação exercem 6 funções. A primeira função referencial ou denotativa, que a ênfase recai no referente, com informações objetivas. Geralmente, os textos mais típicos desta função são os descritivos, científicos, jornalísticos. A função emotiva ou expressiva focaliza-se no emissor, com suas emoções e opiniões, típico de frases de interjeições e poesias subjetivas. A função conativa ou apelativa focaliza o receptor com o objetivo de persuadi-lo, típico de mensagens publicitárias. A função fática, o termo fático vem do grego, que significa falar, dizer, visa estabelecer o contato entre os sujeitos. Um exemplo é a saudação entre duas pessoas, marcas da oralidade, como progressão ou finalização do contato. A função metalinguística, a ênfase recai no código, ou seja, na própria linguagem, e o típico texto dessa função são os dicionários e as gramáticas. Na função poética, o foco é na mensagem, típico de obras literárias e publicitárias construídas com elementos poéticos. É essa função que hoje nos interessa e também os textos em que ela predomina. E vamos iniciar com os textos não literários. Vamos ver quais são as características dos textos não literários. Textos não literários apresentam diversas diferenças na forma, na linguagem, na significação. Diferenciam-se na sua finalidade comunicativa, pois o texto não literário visa informar o leitor. No texto não literário, há uma função utilitária e referencial, tendo como principal objetivo fornecer uma informação. Esse texto utiliza uma mensagem denotativa no sentido literal, real, dicionarizado das palavras e clara, criando objetividade na transmissão da informação. Relata fatos reais de forma impessoal e imparcial, não havendo opiniões e juízos de valor sobre o conteúdo do texto. Não utiliza figuras de linguagem e outros recursos estilísticos que possam prejudicar a compreensão ou dificultar a compreensão do conteúdo do texto. São textos não literários os gêneros notícias, reportagens, entrevistas, cartas comerciais, artigos científicos, livros didáticos, dicionários, manuais, bulas e receitas culinárias, entre outros, que estão de acordo com essa linguagem, com a linguagem denotativa. Agora, vamos passar para os textos literários. Possui uma função estética, tendo como principal objetivo o entretenimento do leitor. Utiliza a função poética e emotiva da linguagem, visando criar expressividade e despertar sentimentos de emoções no leitor. Então, nós sabemos que a função poética, ela se utiliza dos recursos literários. Emprega uma linguagem conotativa e polissêmica. Uso de palavras ou expressões em sentido figurado, não literal, que empregam um novo sentido, incomum e ambíguo. Isso que é polissemia, gerando uma multiplicidade de interpretações. Em virtude da pluralidade interpretativa, há uma reflexão sobre o real, que leva a uma recriação pessoal e subjetiva da realidade. O texto literário usa figuras de linguagem e outros recursos estilísticos, apresentando simbologia, beleza, musicalidade e harmonia. Há o predomínio da função poética, como nós dissemos desde o início, que era o que nos interessava
mais em relação a todas as outras funções, em que os textos possuem a literariedade, conforme Roman e Jacobson. São textos literários, os poemas, narrativas literárias como romances, contos, novelas, lendas, crônicas, fábulas, peças teatrais, composições musicais, entre outros. A linguagem literária apresenta muitas especificidades. A crítica formalista de entre 1910 a 1930, aproximadamente, em que Roman Jacobson fazia parte, foi a primeira escola de crítica literária que objetivava o estudo da linguagem poética. A ênfase era atribuída à realidade do texto enquanto linguagem em construção. Não se destacava outros aspectos exteriores, como ideologias filosóficas, biografias, elementos históricos, culturais, sociais. Era um estudo da autonomia da linguagem poética, literária, em prosa e poema. Assim como mais tarde os formalistas também pensavam a teoria New Criticism, ou a nova crítica. A diferença pontual entre as duas correntes era que a nova crítica estudava somente o poema de uma forma fechada. Eles a chamavam de close reading, em que o tecido verbal, o processo de construção do texto literário era analisado minuciosamente de forma artesanal. Os formalistas procuravam saber quais eram os aspectos textuais que tornavam um texto uma obra literária. Eles pesquisavam, buscavam. E Roman Jacobson, ele sempre afirmava que se o estudo da literatura quer tornar-se ciência, ele deve reconhecer o processo como seu único herói. Mediante a ideia já expressa de que a linguagem literária não possui compromisso com a transparência e a sua intenção é fazer do discurso um objeto estético, não apenas linguístico, Roman Jacobson, na ocasião da proposta inicial do formalismo em relação à autonomia dos estudos literários, afirmava: a investigação literária tem como objeto não a literatura em sua totalidade, mas a literariedade, isto é, a especificidade do objeto literário, a propriedade artística da linguagem. A procura dessa literariedade dentro do formalismo está situada no poema e não no poeta, na obra e não no autor. Assim, com o predomínio da função poética, o estudo da mensagem recai sobre sonoridades, ritmos, ambiguidades, recursos polissêmicos, narratividade, personagens, símbolos, alegorias, descrições, mitos. Por ser uma linguagem poética caracterizada pela literariedade, o esforço perceptivo aumenta, provocando estranhamento e a sensação da vida. Entre essas especificações estão a variabilidade, a complexidade, a conotação, a multissignificação e a liberdade de criação. Quando nós falamos de variabilidade, nós estamos falando de como a língua, como a literatura acompanha as mudanças culturais, evolui ao longo do tempo. Assim como a língua, a literatura acompanha. Quando falamos em complexidade, nós estamos afirmando que o discurso literário, ele extrapola o nível semântico. Não tem compromisso com os sentidos das palavras comuns. Quando nós falamos em conotação, nós estamos dizendo a respeito dessa múltipla significação, dessas múltiplas leituras, dessas múltiplas interpretações que o texto literário nos fornece. Quando falamos de multissignificação, nós estamos falando dos variados sentidos que existem em cada situação, em cada palavra, e também da liberdade de criação. O que seria a liberdade de criação? Que a literatura, ela não tem compromisso com os padrões convencionais, ela está sempre centrada na questão da sua construção e também nem compromisso com a gramática, não existe uma gramática normativa. Ela é livre. Domício Proença Filho, ele ilustra que o texto da literatura é um objeto de linguagem ao qual se associa uma representação de realidades físicas, sociais e emocionais, mediatizadas pelas palavras da língua na configuração de um objeto estético. E que toda criação artística
exige um suporte material, como entre outros a tinta e a tela na pintura, o mármore, a pedra, a madeira, o metal na escultura. Trata-se, no caso de produtos naturais, esse suporte. A literatura tem como suporte uma língua, um produto cultural. Ele diz mais: a literatura é tradicionalmente entendida como uma arte verbal, a arte da palavra segundo Aristóteles. Portanto, a literatura encontra-se a serviço da arte e faz da criação literária um objeto linguístico e estético, ao qual podemos atribuir novos significados, construídos a partir de nossas singularidades e perspectivas. O texto literário repercute em nós na medida em que revela emoções profundas, e sua compreensão dependerá de nossas vivências e do nosso repertório cultural. Aconteceram muitas evoluções e outras concepções críticas vieram contrapondo-se, apresentando outros aspectos, como a importância do social, das questões ideológicas, sociais, históricas, culturais, que atuam na obra literária. Contudo, os críticos formalistas foram fundamentais para o desenvolvimento dessas outras teorias críticas que se desenvolveram e estão vigorando na atualidade. Então, o texto literário, ele é singular. O texto literário, ele nos leva a uma reflexão maior. O texto literário nos provoca um estranhamento. O texto literário nos ensina a vida, nos ensina a conhecer todas as situações da vida cotidiana, nos deixa muito mais críticos, nos diverte, nos deixa leves e nos faz viajar. É isso. Terminamos aqui essa parte da especificidade da linguagem literária. É lógico que há muito mais o que se falar, mas como temos que ser breve, que assim o tempo nos exige, é preciso que nós tenhamos também que pensar que muitas vezes nós estamos pensando que a literatura ela não transforma, que o texto literário está relegado a um segundo, terceiro plano, mas nós sabemos o quanto ele é sublime, quanto ele é superior. E para afirmar isso, vamos ver algumas questões que eu deixei aqui para nós. Sobre a linguagem não literária, é correto afirmar, exceto. Então, vamos primeiro olhar a linguagem não literária. O que nós vamos afirmar? É utilizada, sobretudo, em textos cujo caráter seja essencialmente informativo. Não literária, sim. Sua principal característica é a objetividade, como nós vimos? Sim. Utiliza recursos como a conotação para conferir às palavras sentidos mais amplos do que elas realmente possuem? Não é para a linguagem não literária. Esta alternativa seria correta se fosse linguagem literária. Então, é essa que nós estamos buscando. Esta aqui que é a exceção. Porque, veja D, utiliza a linguagem denotativa para expressar o real significado das palavras, sem metáforas ou preocupações artísticas. Então, a que nós estamos buscando, que é a exceção, as outras é a letra C. Essa que utiliza como a conotação para conferir as palavras sentidos mais amplos do que elas realmente possuem, é a linguagem literária. E aqui nós estamos falando da linguagem não literária. Então, é esta aqui que nós estamos buscando. Na número 2, sobre as características da linguagem não literária também, estão corretas as alternativas. Então vamos lá. Diferentemente do que acontece com os textos literários, nos quais há uma preocupação com o objeto linguístico e também com o estilo, os textos não literários apresentam características bem delimitadas para que possam cumprir sua principal missão, que é, na maioria das vezes, a de informar. Está bem correta essa. 2. Apresenta características como a variabilidade, a complexidade, a conotação, a multissignificação e a liberdade de criação. Essa daqui é do texto literário. Lembra que nós vimos a variabilidade, que ela muda com o tempo, assim como a língua, a complexidade, que ela é polissêmica, está num nível muito maior de polissemia, a conotação, que é uma linguagem figurada, e a multissignificação, os inúmeros significados que cada palavra pode conter, e também a questão das interpretações, as várias interpretações que nós temos, e a liberdade de criação, que ela não está ligada a nenhuma convenção, nem tem uma gramática normativa que rege a linguagem
literária, a linguagem artística. Então, essa daqui está de acordo com a linguagem literária e não literária. Então, não é esta que nós estamos buscando. A linguagem não literária faz da linguagem objeto estético. Não é isso também. Está afirmando incorretamente. A linguagem não literária não faz da linguagem um objeto estético, o correto seria. E não meramente linguístico, ao qual podemos inferir significados de acordo com as nossas singularidades e perspectivas. É comum na linguagem não literária o emprego da conotação? Não, da denotação. E nada de figuras de linguagem, de construção. Vamos ver a 4. Na linguagem não literária, a informação é repassada de maneira a evitar possíveis entraves para a compreensão da mensagem. No discurso não literário, as convenções prescritas na gramática normativa são adotadas. São mesmo. Então, é esta aqui que nós estamos buscando, de acordo com o que está solicitando a questão. A linguagem não literária pode ser encontrada na prosa, em narrativas de ficção, na crônica, no conto, na novela, no romance? Não, nem nos poemas. A linguagem não literária não é encontrada nesse tipo de textos. Então, a número 1, né, proposição 1 e a preposição 4. Então, é a alternativa, esta alternativa aqui, a letra A, que é a correta. Vamos ver a terceira? Uma das características do texto literário. Agora vamos falar sobre o texto literário. Coloquei mais o não literário para ficar bem claro o texto não literário. Uma das características do texto literário é a intocabilidade da organização linguística, que garante que vamos lá, evite alterações lexicais ou sintáticas no texto, pois alteram o seu sentido. Uma das características do texto é a intocabilidade da organização linguística, ou seja, não se toca, não se organiza, não se organiza essa estrutura. Nós podemos observar aqui que o texto literário, muitas vezes, nos nossos poemas, nós encontramos a figura hipérbato, que é a inversão de termos, justamente para organizar um recurso, um dado recurso que o nosso autor quer expressar. A respeito, vamos lá. Então, evite alterações lexicais ou sintáticas no texto, pois altera o seu sentido. Respeite os limites do texto literário, evitando temas sociais engajados? Não. Ela não evita esses temas, pelo contrário. Atinja um público leitor mais experiente, por se tratar de textos canônicos? Não, também não. Mantenha o formato determinado pelo gênero, respeitando seu padrão? Não mantém. O que o texto literário quer é liberdade. B e C corretas? Não, nós já vimos que não são corretas. E nem esta, portanto, evitar alterações lexicais ou sintáticas no texto, pois alteram seu sentido. Sim, ela não permite que isso aconteça. Ela não permite que se toque na sua estrutura, que faça nenhum tipo de alteração sintática no texto. Ela não permite. A não ser que seja para as questões do hipérbato, que ela gosta de mudar de posição, para ter um ritmo, para ter uma rima especial. Enfim, é isso. Então, a correta aqui seria a letra A. Muito bem, ficamos aqui por hoje. Há muito mais que se falar, mas muito obrigada pela atenção. Até breve, fiquem com Deus.